Shalom Vrahá, que bom ter você aqui comigo para mais um estudo. Hoje, o nosso 12º princípio de 20 lives que nós iremos fazer. Hoje é a nossa 12ª live sobre os princípios de fé erradita. Essa fé erradita que está se iniciando aqui, especificamente aqui no Brasil e na Bahia, na cidade de Simões Filho, nós estamos inovando, fazendo uma nova linhagem de fé baseada na Torá e com respaldo no livro de Devarim, capítulo 6, versículo 4, que é o Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Errad. Então, Erradita quer dizer que nós somos filhos do Um. E essa é a nossa Binei Errad Brasil, que é o nome da nossa linhagem de fé, filhos do único, tá bom? Já antes, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria pedir a você para compartilhar essa live com mais alguém para poder fortalecer o nosso movimento, fortalecer a nossa live, que você possa continuar aí mandando para mais pessoas. Se inscreve no nosso canal, deixa um comentário, deixa um curtir, para que a gente possa continuar gravando, porque quando você dá um curtir, você comenta, você se inscreve no nosso canal, isso me dá um ânimo para continuar levando ainda mais essa palavra para vocês, tá bom? Então, vamos deixar de enrolação e vamos ler o nosso princípio de hoje. É o 12º princípio, que é o 12º princípio, que é falando sobre a vinda do Mashiach. Essa é uma aula para você que vive esperando a segunda volta de Mashiach. E eu quero já te dizer o seguinte: não existe segunda volta. Não existe um Mashiach que veio, falhou, foi morto pelos romanos e disse que iria voltar. Isso é mentira. Isso é coisa inventada pela Igreja Romana Apostólica e está fazendo você adorar deuses que são três. Deuses que se transformam em três e três que se transformam em um. Já vou te dizer que esse lance de Yeshua vai voltar, você está sendo enganado. É doutrina de Roma para tirar você da presença do Eterno, tá bom? Então, o nosso princípio diz assim, ó: creio com plena fé na vinda de Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia, tá bom? Creio com plena fé na vinda de Mashiach, mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. Baruch Hashem, vamos abrir a nossa Taná e fazermos uma reflexão sobre o versículo, né? Eu já disse a vocês que os nossos princípios, ele tem um versículo que se baseia para poder dar fonte para você e você não ser enganado. E o nosso versículo está em Abacuque, que é Abacuque, mas se fala em hebraico Abacuque, 2:3, que diz assim, ó: se tardar, espera-lo-á, porque certamente virá e não falhará. Essa promessa alimentou a esperança de Israel ao longo dos séculos e continua fortalecendo todos aqueles que confiam na palavra do Eterno. A esperança de um Mashiach prometido. Como eu já falei no início, não existe essa história de um Mashiach que veio primeiro, sofreu, morreu, foi crucificado, foi para o céu e está esperando as coisas piorarem para poder ele voltar. Isso é mentira inventada por Roma. A esperança da vinda do Mashiach não nasce de uma expectativa humana, mas das promessas feitas pelo próprio Eterno por meio dos seus profetas. Então,
Abacuque está dizendo aqui, ó, se tardar, espera-o-á, porque certamente ele virá e não falhará. O versículo está dizendo, ele virá, não é uma segunda vez, é uma única vez. Ele virá e governará o reino de Deus. Em Yeshayahu, que é Isaías 11, encontramos a promessa de um descendente de Ishai, que governará com justiça, sabedoria e temor do Eterno. O seu reino será marcado pela paz, pela retidão e pelo conhecimento de Deus sobre toda a terra. Então, uma das características do Mashiach é que a terra será transbordada do conhecimento do Eterno. Não existe essa história de ir e voltar. Não existe isso. Isso é mentira de Roma. Então, já o profeta Abacuque nos ensina uma importante lição. Ainda que o cumprimento da promessa pareça demorar aos olhos humanos, ele não falhará. O tempo pertence ao Eterno e suas promessas sempre se cumprem. Então, amados, não existe essa história de um Mashiach que veio, sofreu, morreu, ressuscitou e volta depois, não. Não existe isso nas palavras da Torá. Não existe isso na palavra do Taná, que é o Velho Testamento, a Bíblia hebraica. Essa história foi inventada por Roma e não tem base bíblica para uma segunda vinda no Velho Testamento, como assim você conhece. Esperar por Mashiach não significa viver apenas olhando para o futuro. Significa viver hoje de maneira fiel ao Criador, praticando a justiça, a misericórdia e a obediência à Torá. Nós devemos viver em obediência à Torá. E eu acho que foi no segundo princípio que eu falei sobre a Bíblia hebraica ter 613 mandamentos. Mas nem todos o ser humano precisa, ele tem o dever de cumprir. Porque alguns princípios, alguns mandamentos têm classes específicas, como sacerdote, levitas, homens, mulheres, crianças, para o tempo. Então, para toda a classe de pessoas de existência, existe um mandamento. E cada um vai cumprir aquilo que lhe cabe. Quem espera por Mashiach, prepara o coração todos os dias para viver segundo a vontade do Eterno. Nossa esperança não está em líderes humanos ou em soluções passageiras. Nossa esperança permanece firmada na promessa daquele que jamais deixa sua palavra, de deixar sua palavra. A esperança é que nós iremos ver o Mashiach governar com mão de ferro, punhos de aço. Ele não vai morrer, sofrer, ressuscitar e depois voltar, não. Ele vai vir uma única vez. Outra profecia relacionada à vinda do Mashiach é que o terceiro templo ele será reerguido. E na época do Mashiach, que foi inventado por Roma, o templo ainda estava de pé. Ah, mas ele estava falando do templo espiritual. Não existia essa questão de templo espiritual, meus amados. Isso é uma invenção de Roma para enganar vocês, para levar vocês para a idolatria, que é o pior pecado que um ser humano pode cometer. É o pecado de idolatria. Então, meus queridos, não existe essa questão de Yeshua ser Deus e ser o Mashiach. Ele é uma invenção de Roma. A esperança do Mashiach não é uma ilusão, é uma promessa do Eterno. Se ele prometeu, acontecerá. O tempo pode passar, mas a palavra de Deus jamais ela falha. A palavra de Deus não falha. Se ele tardar, esperamos por ele. Ele virá e não falhará. Não existe essa segunda volta. Procurem todo o Velho Testamento. Faça uma coisa. Se Yeshua realmente fosse o Mashiach, ele estudava o Taná. E o Taná é o Velho Testamento, assim como você conhece. Procure no Velho Testamento algum versículo que fale de uma segunda vinda de Mashiach. Não existe.
Não existe essa questão de segunda vinda de Mashiach. Se tardar, espera lá, porque certamente virá. Esperar não é cruzar os braços. Esperar é permanecer fiel ao Eterno, enquanto sua promessa caminha para o cumprimento. A melhor maneira de preparar-se para a vinda de Mashiach não é tentar descobrir datas, mas viver cada dia em fidelidade à Torá. Quem ama o Eterno hoje estará preparando. A melhor maneira de se preparar para a vinda do Mashiach não é tentar descobrir datas, mas viver cada dia em fidelidade à Torá. Quem ama o Eterno hoje estará preparado quando a promessa se cumprir. Amém? Queridos, hoje nós aprendemos sobre o 12º princípio da nossa fé erradita. Nós somos a Binei Errad Brasil, filhos do único no Brasil. Nós estamos criando um novo movimento de fé, uma fé baseada na Torá, baseada na fé dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. E nós estamos fazendo um retorno, uma techuvá aos princípios do passado. Porque os patriarcas, eles não tinham igreja, não tinham templo, mas tinham comunhão, tá bom? E hoje você aprendeu que a vinda do Mashiach é uma promessa do Taná. O tempo do Eterno é perfeito e suas promessas não falham. A verdadeira espera é marcada por fidelidade, justiça e obediência. Que possamos viver cada dia com a esperança no cumprimento da palavra do Eterno. Ele vai vir. A promessa não falha. Se esse estudo falou com você, se inscreve no nosso canal, dá um joinha, dá um curtir, compartilha essa live com mais pessoas. Essa live ela vai ficar gravada e amanhã, às 19h30, nós voltamos com o 13º princípio de fé radita. 19h30, eu espero você aqui, tá bom? Shalom Vrahá, paz e bênção.